Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. A gente vai estar continuando e terminando essa nova série, né? Essa nova série não, né? Não é mais nova. Estava na cabeça que no vídeo falou ali essa nova série, eu falei, já não é mais nova, e acabei falando a mesma coisa do vídeo. Mas a gente está findando aí essa série, né? Que tanto falou aos nossos corações, né? Quanto nos levou a pensar de fato, né? Como tem sido a nossa vida. E nós percebemos que, mediante isso, graças ao Espírito Santo que habita em nós, que nos fez livre do domínio do pecado, a gente pode buscar e viver uma vida acima de tudo isso, né? E a gente vai continuar hoje falando sobre isso. Eu quero já pedi-los para abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Disse de manhã que, quando estava falando procurando um texto para falar sobre, né, o que eu achei mais interessante foi de Tiago, mas sempre que eu vejo de Tiago, eu tenho um conflito com Tiago. Eu normalmente escolho as palavras para tentar o mais possível parecer tranquilo, e Tiago normalmente é direto e reto, né? Eu falei, mas é esse mesmo. Quantos irmãos estão abrindo aí? Quero levá-los a refletir em uma coisa antes de entrarmos no sermão. Incêndios são algo extremamente danoso para todos nós. Aqui no nosso país, por exemplo, a gente vê algumas notícias de florestas sendo queimadas. A gente vê, às vezes, a tentativa de fazer com que esse fogo se apague, controle aquela situação, que às vezes demoram dias, né, para tentar reverter tudo isso. E quando termina, grandes problemas ficam naquele lugar. Temos histórias que fizeram grandes cicatrizes que ficarão marcadas, né, na nossa história aqui no Brasil, como o Gran Circus ali em Niterói, a Boate Kiss há pouco tempo atrás. Coisas que aconteceram que vão deixar marcas na nossa história. Um dos mais famosos incêndios da história foi o de Londres, acontecido em 2 de setembro de 1666, conhecido como um dos maiores desastres urbanos. Durou 4 dias e 4 noites e destruiu 80% da cidade. Como começou? Na nossa cabeça, às vezes, deve ter explodido um local ali, um armazenamento de gás, perto de um arsenal de pólvoras, onde guardavam ali bombas ou fogos de artifício, e deu aquela confusão inteira. Mas não. Começou, sabe onde esse incêndio começa? Dentro de uma padaria. Foi em Pudding Lane, a padaria de um homem chamado Thomas Farrier. Por volta de meia-noite, alguém deixou o fogo aceso, não se sabe por quê, se simplesmente esqueceram, mas é bem provável que, provavelmente, devido ao horário, né, um forno aceso nesse momento, provavelmente deixaram aceso para aquecer mesmo e ajudar na madrugada o trabalho ser mais rápido para fazer o pão. Não sabemos de fato, mas alguém deixou um forno aceso. Uma brasa alcançou uma pilha de feno que ficava perto e pronto. Logo aquele fogo começou a espalhar e naquela padaria, e de repente todo o local e de repente toda a cidade estava tomada pelo fogo. Naquela noite, fortes ventos estavam vindo do leste e começou a espalhar. Naquela época, as casas também eram feitas de madeira ou palha, né? O que facilita com que o fogo se alastre cada vez mais. É normal, quando isso acontece, olhar a direção do vento, e eles começam então a destruir as casas que estão em volta para, de alguma forma, parar, né, para que esse fogo não continue se espalhando pela cidade. Mas, na época, o prefeito, com medo do que aquilo ali implicaria naquela situação, em derrubar tantas casas, ele não tomou nenhuma decisão, e o que hesitou, e a cidade continuou a queimar. A história, então, vai nos contar que, na terça-feira, o fogo se espalhou por quase toda a cidade. Cerca de 13.000 casas foram destruídas. 87 igrejas, incluindo a Catedral de São Paulo, chegando a ameaçar até mesmo o castelo de Charles II, em Whitehall. Mais de 40 lojas foram destruídas. Cerca de 70.000 pessoas ficaram desabrigadas.
Oficialmente, até morreu pouca gente pelo tamanho da expansão daquele incêndio. Apenas foram 6 mortes oficiais, mas estima-se que outras pessoas podem ter sido afetadas também nessa tragédia. E a gente vê que foi uma tragédia imensa, realmente grande. Um forno aceso, perto de materiais inflamáveis, um pouco de indecisão, e mais de uma das maiores cidades do mundo quase se vai. E hoje Tiago vai alertar para a gente não fazer o mesmo, porque talvez você não saiba disso, mas você tem um bom potencial de fazer o mesmo. Hoje vamos ver Tiago nos instando a não deixar o forno aceso, ainda mais perto de material inflamável. Você, quem veio de manhã no vale, mas você já conseguiu pegar aí, talvez, o que a gente vai falar hoje? Alguém tem uma ideia? Ninguém? Hoje a palavra de Deus vai nos ensinar que um cristão deve mostrar que tem fé verdadeira por meio de controlar a sua língua. Então, abre em Tiago, capítulo 3, a gente vai ler do verso 1 até o verso 12. O texto também vai ser projetado e você pode acompanhar também. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinam, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra que o Senhor nos deixou para nos orientar, para nos guiar, para que nós venhamos saber o caminho de nos tornarmos cada vez mais menos parecido conosco e mais parecido com Jesus. Que o Senhor nos guie, fale através dela aos nossos corações, pelo seu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para quem diz que eu não bebo água. Meus irmãos, a Bíblia vai nos chamar a uma fé verdadeira. Isso significa que é uma fé integral, uma fé que ela condiz com toda a nossa forma de viver. Ser cristão não é apenas concordar intelectualmente com algumas doutrinas, com algumas ideias, ou nem também ter um temor genérico de Deus. Os demônios têm isso, Tiago vai dizer isso em alguns capítulos anteriores. Sabem muito bem quem Deus é e o temem. Isso não os salva. A verdadeira fé, ela se evidencia em obras, é o que Tiago vai gastar o capítulo 2 todo falando. Nós não somos salvos pelas obras. As obras não têm poder de acrescentar nada na nossa salvação. Mas Tiago vai deixar muito claro que não somos salvos pelas obras, mas a fé verdadeira, ela vai necessariamente produzir bons frutos.
ela vai produzir boas obras. Por isso, Tiago diz na prática: se você afirma que crer em Cristo, mostre isso com a sua vida. Nesse contexto, então, que Tiago ele vai começar o capítulo 3, falando da língua. Primeiro, ele vai falar dos que ensinam, no verso 1 e no verso 2. Ele vai voltar a atenção para quem está ensinando, porque o ensino é algo que usa a língua. E a língua, ela influencia. A língua ela tem poder de construir muitas coisas na vida de alguém, mas ela também pode destruir muitas coisas na vida de alguém. Quem ensina molda corações e por isso ele vai ser julgado com maior rigor, é o que Tiago vai dizer. Tiago aqui ele não está desencorajando ninguém a ensinar. Tiago aqui ele está, na verdade, trazendo a real responsabilidade, trazendo a sobriedade, mostrando que o ensino é uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa muito séria. Então ele vai abrir o capítulo dizendo: cuidado, ensinar é glorioso, mas também é perigoso. E por isso Deus cobrará com muito mais rigor. Como eu já disse, Tiago ele é brutalmente honesto sobre a vida. No verso 2, ele afirma que todos nós, sem exceção, tropeçamos em muitas coisas. Ele aponta que um dos maiores tropeços, aquele que nós fazemos com mais constância, é a língua. E então ele traz uma observação muito importante aqui. Ele vai dizer: o homem que doma a língua, ele doma todo o resto. Normalmente a gente pensa o contrário, né? A gente tende a pensar o contrário. Tem tantos problemas para a gente resolver, né? Tem tanto comportamento que a gente quer melhorar, tem tanta coisa complicada que a gente quer mudar, e a gente vai resolvendo tudo, e a língua depois a gente resolve. Tiago está dizendo aqui, é o contrário. Se você domar a sua língua, você vai domar todo o seu corpo. É o que ele vai dizer. E talvez a gente leia isso aqui e fala: sério mesmo? Será que é tão simples assim? Se eu domar só a minha língua, eu vou conseguir domar todo o resto? A gente pensa assim porque, na verdade, a gente não sabe o tamanho do poder da língua e o quão proveitoso é resolver essa questão. Tiago vai concluir esse trecho dizendo: se você for capaz de frear a sua língua, você será capaz de refrear todo o seu corpo. Eu quero então dividir isso em 3 pontos. Tiago vai trazer algumas comparações para ajudar a gente a entender o que ele está querendo dizer com isso. E o primeiro, ele vai dizer que a língua ela tem o poder de controlar. Ele vai usar como exemplo o freio e o leme. Vamos ler de novo o verso 3 e o verso 4. Vai dizer assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Ele vai começar aqui lembrando de um cavalo. Você tem noção de quanto pesa um cavalo? Alguém tem um chute aí para dar? Não? Vou facilitar então. Pesa mais ou menos que eu? Pronto. Sabia que vocês iam saber disso. Falei de manhã que isso ia dar uma piada e que se alguém falasse comigo no final do culto, eu ia falar que sua língua pesa mais que um cavalo. Funcionou, ninguém veio falar. Mas eu estava pesquisando, alguns da raça Clydesdale pode chegar a 1.000 quilos. 1.000 quilos. E é uma força incrível, um animal extremamente forte. Ele pode puxar até 2 vezes o seu peso. Pensa nisso, 2.000 quilos. Mas aí você coloca um negocinho na boca dele, acabou, está dominado. Uma coisa que a gente chama de freio, você coloca um negocinho na boca desse cavalo e aquela força bruta inteira está toda no seu controle agora. Se quiser que ele vai para cá, você joga, ele vai, jogar para cá, ele vai para o outro lado, bota para ficar rodando tambor, bota para pular um monte de negocinho e vai competir, correndo. Você faz o que você quiser com aquela força gigantesca. Apenas com um freio na boca, você comanda uma força bruta inimaginável. Ele vai dizer também um navio, uma embarcação enorme, centenas de quilos, alguns chegam, na verdade, a centenas e milhares de toneladas, realmente grandes, absurdos.
E mesmo com ventos fortes sobre eles, mesmo com altas ondas e correntezas no mar, você consegue direcioná-lo facilmente. Com um leme, algo tão pequeno, você consegue direcionar aquele monstro gigantesco para onde você quiser que ele vá. Basta virar o leme, o timoeiro muda a rota para onde quiser. Aliás, o termo grego aqui é pedalion, de onde vem o nosso nome pedalinho. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Absolutamente nada. Eu pesquisei e falei, agora que eu já pesquisei, vou levar. Mas pelo menos agora você sabe um grego suficiente para impressionar alguém ali quando estiver levando para um pedalinho. Mas a grande realidade é que um pequeno freio permite que você controle toda a força de um cavalo. Um pequeno leme permite que um timoeiro controle um navio enorme. E é isso que Tiago está querendo usar como exemplo. Ele está dizendo, apesar de ser uma parte tão pequena do seu corpo, a sua língua, ela tem o poder de realizar grandes coisas. Ele quer chamar atenção para isso. É interessante que tanto o freio quanto o leme devem superar algumas forças que são contrárias. O freio deve superar a natureza selvagem do cavalo. O leme ele tem que superar a luta contra o vento, contra correntezas que tem dentro de um mar. Mas, da mesma forma, nós temos também uma natureza que deseja o tempo todo controlar e nos fazer pecar. Somos cercados por circunstâncias que vão nos levar a isso. Percebeu o quanto é fácil pecar com a língua? A gente, às vezes, está conversando sobre algum assunto, do nada você fala, ih, já estou falando mal de alguém, sem querer. Às vezes tem uma roda que, se você estiver ali no meio e você nem quer falar, fica ali um tempo para você ver só. Daqui a pouco você está também na mesma coisa. E a gente é o tempo todo cercado disso. Não somente só de fofoca, não. De murmuração. Quantas vezes nós usamos a língua para murmurar, para reclamar? Já experimentou tentar passar um dia sem reclamar? Li um livro que falava sobre isso e fazia uns testes. Você tentar passar um dia. Como é difícil você domar a sua própria língua. Alguns escritores bíblicos sabiam disso. Não é à toa que Davi, em uma de suas orações, disse assim, em Salmos 141:3: Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Davi sabia muito bem que, assim como um cavalo sem controle ou um navio num naufrágio pode causar ferimentos e danos enormes na vida de outras pessoas, ele sabia que a língua também tem o mesmo potencial. Assim como um cavalo descontrolado ou um navio descontrolado podem tirar a vida de pessoas, ele sabia que a língua tem o mesmo potencial. E ele vai falar sobre isso. Em Provérbios, capítulo 18, verso 21, vai dizer que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu próprio fruto. E aí nós chegamos no segundo ponto, que é o poder de destruir. A língua tem uma facilidade muito grande de fazer isso. E Tiago ele vai comparar o fogo e o animal. Vamos ler mais uma vez do verso 5 até o verso 8. Ele vai dizer: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago começa usando o exemplo do fogo, assim como nós vimos no início. Tiago nos mostra que a língua ela carrega um potencial enorme e desproporcional ao seu tamanho. Assim como uma pequena faísca ela pode destruir um lugar imenso, assim como um forno aceso pode causar um dano absurdo, ele está nos lembrando que a língua também é assim. Pode parecer pequeno, pode parecer um comentário
tão simples, tão bobo, mas quando cresce, se espalha, vai tomando proporções que às vezes a gente não consegue mais controlar. Nossas palavras funcionam assim. Talvez uma crítica, uma murmuração, e de repente já mudou todo o clima, todo o ambiente, todo o local onde você está. Um comentário pequeno, quase que indestrutível. Se você fizer um exercício e puxar na sua memória aí, talvez você vai conhecer cenários assim. Na sua família, no meio de amigos, pessoas que por causa de uma palavra, talvez não se falam há anos, estão magoadas, tristes. Se buscar isso, não é difícil de encontrar. Todo mundo conhece histórias de quanto uma palavra trouxe um grande estrago. Talvez você seja alguém que ouviu alguma palavra que até os dias de hoje sente na pele aquilo que ouviu. Talvez você, até mesmo sem querer, disse algumas palavras que se arrepende amargamente e queria voltar atrás para não ter dito. Pequenos rumores nós vimos na história que já acabaram com tantas reputações. Ah, mas depois até provou que foi falso. Mas já era tarde demais. O dano já tinha sido feito, o problema já tinha acontecido. Pequenas palavras de desprezo já causaram sentimentos enormes no coração de pessoas. Pequenas ofensas causam grandes mágoas. Pequenas palavras causam falsas esperanças. Pequenas respostas já causaram enormes mal-entendidos. Pequenas fofocas destroem famílias, arruinam igrejas, derrubam reinados. Pequenas palavras de desencorajamento já moveram pessoas a desistir de coisas tão boas, tão nobres. Já viu alguém que sonhou com algo tão maravilhoso e uma simples palavra jogou esse sonho todo por terra? Pequenas ofensas fazem seres humanos criados à imagem de Deus se sentirem indignos de viver. E aí, se identificou em algum momento da vida? Com certeza já. Todos nós já. Todos nós já tivemos problemas com isso. Talvez a primeira coisa que vem na nossa cabeça é tipo assim, não, eu acho que realmente faz sentido. Tudo isso que o Tiago está falando faz muito sentido. Inclusive, fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir isso. Normalmente é a primeira coisa que a gente pensa. Mas não, o Tiago está falando com a gente. Todos nós falhamos nisso. Ele começa o texto dizendo, não tem um que consegue dominá-la por completo. Todos nós falhamos nisso. Talvez você seja mais tímido e não consiga falar isso publicamente, mas hoje em dia, por exemplo, tem pessoas que poucos falam, mas na rede social falam tão pouco, mas o post no Instagram, as indiretas, no grupo de WhatsApp, nem parece que é a mesma pessoa. Mas a grande realidade é que a fala ela é rápida demais para destruir. E às vezes ela destrói em coisas que lentamente você demorou para construir. Havia uma criança, quem tem filho vai saber disso mais facilmente. Quanto tempo você demora para construir aquele caráter? Quanto tempo você demora para ensinar aquela coisa importante? Você fala, fala, fala e parece o quê? Que ouviu o quê? Ouviu nada. E você continua insistindo, insistindo, insistindo. E você pode levar anos para construir tudo aquilo que você projetou. E às vezes em um dia. E às vezes em alguns minutos. Ou às vezes em alguns segundos. Você pode matar tudo isso numa simples e pequena frase. A fala é rápida para construir? Não. Mas para destruir, ela faz isso facilmente. E por isso, Tiago vai lembrar o quanto é perigoso não domar a própria língua. A gente precisa que Deus nos ajude tremendamente para não cair nisso. Vamos olhar mais uma vez o verso 6. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma
incendiada pelo inferno. Tiago agora aqui ele está falando também que a língua ela não é uma coisa que ela só fere quem está do lado de fora. Ela não é um problema causado só externamente, mas que ela contamina você mesmo, a própria pessoa. Ela te coloca em maus rumos o tempo inteiro. Pensa comigo, uma pessoa que vive falando do outro o tempo inteiro, o que é que ela ganha com isso? Faz uma lista aí e vê se tem alguma coisa boa. Você não acha uma. É conflito, é desavença, é desconfiança, fica com uma reputação terrível. Amizades profundas, como? Se eu não posso me abrir, se eu não posso contar os meus segredos, as minhas dificuldades, os meus problemas, minhas lutas, as minhas falhas. As pessoas olham e sabem se você é confiável ou não. Isso é triste, porque ela não só contamina o lado de fora, mas ela mesma sofre com isso. Alguém sozinho, alguém com relações superficiais. Tiago está alertando isso, que o mau uso da língua, ela contamina o seu coração. Já viu como uma pessoa com a língua venenosa que ele está falando, ela normalmente é? Como que é normalmente uma pessoa que vive caindo nesse pecado da língua? Sempre alguém amargurado, reclama o tempo inteiro, nada nunca está bom, sempre insatisfeito, ranzinza, ninguém quer estar perto, está sempre reclamando de alguém, está sempre murmurando por causa de alguma coisa. E isso causa dano externo, mas isso causa também dano em si mesmo. E ele diz que pode ser que essa pessoa ainda tenha a sua língua queimada lá no inferno. Nesse ponto que eu falei que o Tiago normalmente não rodeia, não fica rodeando muito, não. Ele fala, pode ser que uma pessoa assim ainda tenha a sua língua queimada lá no inferno. Está percebendo o quanto isso é grave? Quanto é um problema para nós não domarmos a língua? E é óbvio, quem não controla a língua, tomando um caminho inverso de Tiago, é simples. Quem não controla a língua não controla nada. E pode ter certeza disso. Creio que você já viu noticiários assim e não é tão difícil de encontrar, não. Aquela pessoa normalmente moralista, que fica sempre ali mostrando, está nas redes sociais, está sempre em evidência e apontando o problema de todo mundo. Fica falando de tal é assim, isso aqui é assim, e vai falando, falando, falando. Daqui a pouco o noticiário é o quê? Olha lá, fulano de tal também. Falava de todo mundo. Olha lá, caiu igualzinho. É difícil achar histórias assim? Ninguém é só um maledicente. Ninguém é só um fofoqueiro. Ninguém é só um murmurador. Quem não controla a língua, ela vai se degenerando aos poucos. Porque a sua mente é uma mente afastada de Deus. Porque o seu coração, ele já está contaminado. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 12. A boca fala o que o coração está cheio. Então, se da boca dela só sai aquilo ali, o que é que tem no coração? Eu sei que são palavras duras, mas a ideia é que nós precisamos sair daqui convencidos de que isso é um grande problema. E aí sim nós chegamos no nosso último ponto. Ele vai dizer que a língua ela também pode produzir e trazer vida e bênçãos. Talvez agora você falou, né? Ufa, graças a Deus. Até agora só malhando a língua. Mas a palavra ela vai nos mostrar isso. A fala é um dom de Deus. Deus fala. Deus criou o mundo através de sua palavra, falando. E Ele nos deu esse presente, de poder falar, de poder se comunicar. É um dom de Deus. O chamado bíblico não é para a gente não usar. O chamado bíblico é para a gente usar bem, usar do jeito certo. Tiago, então, ele nos lembra que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, a partir do verso 9. Ele nos deu domínio sobre a criação. Nós dominamos espécies de animais, assim como um cavalo, assim como outro. Nós dominamos sistemas para gerenciar esse mundo. Nós dominamos formas de poder
dividir esse planeta e cada um cuida de uma parte, vamos fazer um negócio bonito. A gente domina muita e muita coisa. Mas a língua é um desafio para nós. E veja, eu não estou falando apenas de fofoca, que a gente normalmente só pensa nisso, mas não. Palavrões, ofensas, murmurações, humilhação, palavras que são projetadas para ferir, para machucar alguém, palavras descuidadas que são ditas, a maledicência. Não sei se você sabe, mas você não pode ficar falando mal dos outros por aí. É verdade isso. Falar mal dos outros é pecado. Veja bem, quando você está falando mal de alguém, o que você está fazendo? Nada mais do que denegrindo a imagem de alguém. Você está pegando todos os problemas dela, você está pegando todas as partes negativas da pessoa e colocando para fora o tempo inteiro, você só está desconstruindo toda a imagem daquela pessoa e construindo um monstro ali. Porque você só ressalta os problemas, expondo os defeitos. Ah, mas é na intenção de ajudar. Ah, então fala para ela. Se você tem uma intenção de ajudar uma pessoa, você tem que contar para a pessoa. Ah, mas eu não sou muito próximo dela. Tudo bem. Você pode até chamar alguém que é próximo e falar, vamos lá comigo ali, porque eu vi um negocinho que não está legal. E vamos ali conversar. Porque se o objetivo é de fato restaurar alguém, você se dispõe para isso. Se a sua preocupação é verdadeira em querer que o outro esteja aperfeiçoado, você vai se dispor para isso. Agora, se eu não quero me dispor, se eu só quero comentar, se eu só quero dizer, porque vai que se alguém ouviu faz alguma coisa, isso nada mais é do que fofoca. Nada mais do que isso. Ah, mas o que eu estava falando é verdade. Sim, mas uma verdade que conta para todo mundo e só não conta para a pessoa é fofoca. É um problema. Nós precisamos ter cuidado com as palavras. Ferimos amigos, ferimos cônjuges. Quantos pais ferem os seus filhos? Filhos também ferem os seus pais. Palavras que talvez tenha sido dita ao vento, num calor do momento. No momento de raiva, no momento de ira. Mas que quem ouviu se lembra delas e guarda, mesmo por décadas depois. Por isso o Tiago compara com veneno, porque ela fica lá, corroendo, matando aos poucos. E para achar um antídoto é difícil demais. Queridos, nas regiões descritas na Bíblia, a árvore sempre foi um bom simbolismo, era de grande importância. Afinal, ela ajudava a fixar o solo, trazia sombra para a cidade, embelezava a paisagem, trazia frutos, movimentava a economia. E a língua pode ser algo agradável como uma árvore, é o que Tiago vai dizer. Pode ser algo prazeroso. Nossas palavras podem ajudar muita gente. Tem pessoas que a vida inteira dela mudou por uma simples palavra, por um simples encorajamento, por um simples lembrete. A gente pode animar alguém que está desanimado, confortar alguém que está cansado, consolar aqueles que estão sobrecarregados. Lembra, Tiago, ele é irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão mais novo dele. E ele devia lembrar muito bem como é conversar com Jesus, como Jesus usava as palavras. Lembra do seu linguajar, lembra como Jesus nunca fez uma fofoca, imagina. Você conversar com alguém a vida inteira, crescer do lado e nunca ter ouvido uma fofoca dessa pessoa. Jesus era alguém assim. E olha o que Jesus vai nos ensinar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Citei esse texto, mas quero ler ele por inteiro. Mateus capítulo 12, do verso 33 em diante. Diz assim: Jesus ensinando para os seus discípulos, ele vai dizer: considerem,
Uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é reconhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. É interessante esse texto porque parece demais com o que Tiago está falando. Mas imagina de onde foi que Tiago ouviu tudo isso. De onde foi que Tiago aprendeu tudo isso. O que Tiago está fazendo aqui é só repetindo. É só alertando segundo o que Jesus já havia ensinado para ele lá atrás. Ele está dizendo, se você é um crente, se você nasceu de novo, se você tem o Espírito de Deus, espera-se que da sua boca saia o que está cheio em seu coração. E se você tem um coração transformado, espera-se que saiam palavras transformadoras. Não que saiam coisas que tinham naquele antigo coração de pedra que você tinha antes. Agora, se só está saindo veneno daí, o que Tiago está dizendo é que então talvez lá dentro, meu caro, o que esteja ali não seja um coração transformado. Se da sua boca só sai coisas terríveis, talvez isso aponte que lá dentro tem algo muito terrível. Mas ainda dá tempo. A boa notícia é que Deus continua, Ele segue mudando corações, salvando corações, tirando esse coração de pedra, que todos nós nascemos com ele, e transformando em um coração de carne. Deus segue fazendo isso todos os dias. Então imagina, ele vai usar uma ilustração que é bem óbvia. Ele vai dizer uma fonte, imagina uma fonte que sai água boa e água amarga. Né? Talvez, assim como eu, você não teve tanto acesso a fontes, então talvez imagine um filtro aí. Onde sai água boa e água ruim. E você está lá cheio de sede. O que você vai? Você vai naquele filtro? Normalmente não. Sei lá, ontem eu fui e estava boa. No outro dia eu fui e estava uma água terrível, suja. Você vai confiar nisso? É ali que você vai buscar água quando você estiver com sede? Ele vai dizer, imagina uma árvore, uma figueira, e você chega lá e vai buscar figo. Que vontade de comer figo. Eu vou chegar lá, e quando chegar lá, nossa, tem azeitona aqui. Estava louco para comer um figo, mas eu cheguei aqui e tem azeitona. Que coisa mais estranha. Mas esse é o sentimento. Ele está comparando o cristão com isso. Ele está dizendo, não faz sentido. É muito estranho. Você diz que conheceu a Cristo, que seu coração foi transformado por Cristo, mas só sai coisas ruins. Não faz sentido. É estranho. Tem algo estranho nesse filtro. Tem algo estranho nessa árvore. E ok, agora você pode falar, ó, fiquei preocupado realmente com essa história aí, principalmente a parte que ele disse que a língua vai queimar lá no inferno. Então, a partir de agora, eu não falo mais nada. Vou ficar quieto. Você não vai conseguir essa grande realidade. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Mas o ponto aqui é que não é simplesmente não usar a língua. O ponto é usar para a glória de Deus. Como a gente falou, ela pode ser bênçãos. Ela pode produzir vida em outras pessoas. Nós precisamos é usá-la da maneira certa. Há um ditado que diz, não sei de quem, que a língua pode mover o homem à violência, mas também pode movê-lo a mais nobres das ações. Ela pode instruir o ignorante, ela pode encorajar o destituído, ela pode confortar quem está sofrendo, ela pode acalmar quem está desesperado. Você pode fazer tantas coisas maravilhosas com o uso da língua. Há bons usos mencionados aqui no texto. No verso 9, ele vai dizer, com ela nós bendizemos ao Senhor. Isso é maravilhoso.
É para isso que vivemos, para glorificá-lo, para louvá-lo. Isso é bom. O que não pode acontecer é o que ele diz que normalmente acontece. Vai dizer que com ela nós bendizemos ao Senhor e com ela nós amaldiçoamos os homens, feito a imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E ele vai dizer, meu irmão, não dá para ser assim. Não pode ser assim. Essa incongruência aqui que é o problema. No domingo a sua língua está ali adorando a Deus, está louvando a Deus, está servindo a Deus, e na segunda está amaldiçoando seres à imagem de Deus, denegrindo, criticando, julgando. Percebe o problema? E ele é tão lógico que às vezes a gente nem vê. Olha o que ele diz: você louva a Deus e amaldiçoa a imagem de Deus. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Você canta no culto, tu és soberano, maravilhoso, eterno. E algumas horas depois, talvez já está dizendo, mas um filho não presta. Ai, minha esposa eu já não aguento mais. Na igreja ninguém faz nada direito. A vida é isso. É sempre assim. Pastor ainda é chato, 40 minutos falando a mesma coisa. E eu sei que estou sendo chato e repetitivo. Mas é com amor, porque a gente não quer ver esse lugar incendiando, pegando fogo. A gente não quer ver almas se destruindo. E eu estou falando primeiramente para mim também. Como é que o versículo começa? Os que ensinam serão cobrados com mais rigor. Esse é o caminho para todos nós. E graças a Deus, que Deus nos deu o seu Santo Espírito que nos capacita a viver assim. Nós estamos falando isso porque é possível. Se não fosse possível, não valeria a pena ficar aqui quase uma hora falando. Mas é possível. Essa é a realidade ao Deus nos dar o Espírito Santo. É possível. E precisamos trabalhar para isso. Estar no caminho correto não é deixar de apenas fazer o errado, mas é substituir o errado pelo certo. Para a gente caminhar agora para o final, eu quero pedir os irmãos para abrir em Efésios, capítulo 4. Paulo ele vai gastar um bom tempo aqui em Efésios falando sobre isso. A gente, infelizmente, foi criado numa cultura que acha que ser cristão é só não fazer uma série de coisas, né? A gente falou isso já algumas vezes aqui, e a gente resume, às vezes, o cristianismo a isso. O que é um cristianismo? É um cara que não faz um monte de coisa. Ele não fuma, não bebe, não bate ninguém, e ele é crente. É só uma lista. E o que ele faz? Ninguém sabe. Paulo está dizendo que ser cristão não é simplesmente seguir uma lista de regras onde eu deixo de fazer coisas, mas eu preciso fazer algo no lugar. Efésios capítulo 4, verso 25 a 29, ele vai dizer: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e fazer o quê? E falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficam irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, o tempo todo ele está falando disso. Você que falava mentira, comece a falar a verdade. Você que antes roubava, comece a trabalhar. Não é simplesmente só deixar de roubar. Ele começa a trabalhar. E começa a trabalhar a fim de que você ainda consiga um dinheiro que ajude também quem está precisando. E no verso 29 ele vai falar: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então ele vai dizer, não é só não dizer palavras torpes, mas é você dizer o que é útil para a vida do seu irmão. É você dizer o que é necessário para a vida do seu irmão. É que com que a comunidade que você vive, elas sejam agraciadas pelo seu falar. Que isso seja acrescentado na vida do outro, aquilo que você fala.
Perceba, irmãos, como seria maravilhoso se a gente colocar isso em prática. Teríamos uma igreja livre de fofocas, contendas, menos mágoa, menos pessoas feridas, menos amargura, menos ruído desnecessário, menos desavença. E por outro lado, teremos uma igreja com pessoas sendo encorajadas o tempo inteiro, capacitadas, motivadas, consoladas, exortadas, abençoadas. Veja que maravilhoso se a gente conseguisse fazer isso. Faça um simples exercício. Eu fiz, não gostei muito não, mas faça também. Pensa no todo o mau uso da língua que você fez apenas nesse ano. Quantas vezes você murmurou? Quantas vezes você falou mal de alguém? Pensa se você pegasse cada vez, cada reclamação, cada maledicência, cada frase dita que você sabe que não foi algo legal. Pensa se cada vez que você tivesse feito isso, você tivesse feito o contrário. Você tivesse abençoado a vida de alguém. Se ao invés de reclamar, você tivesse ligado para alguém e agradecido essa pessoa. Se ao invés de falar mal, você ligasse para alguém e falasse as qualidades que aquela pessoa tem, encorajando, dando força, consolando, mostrando que ela é amada, que tem alguém do lado para caminhar. Imagina se o ano inteiro a gente substituísse tudo isso de ruim que a gente já falou por coisas boas. Como seriam os ambientes que nós estamos inseridos? Como seriam as nossas relações com as pessoas que estão em volta de nós? Seríamos uma comunidade onde a graça realmente floresce. E cada coração tem espaço para crescer e se sente seguro e confortável no meio do povo de Deus. Quero chamar a banda aqui à frente. No dia 21 de abril de 1855, Edward Kimball entrou em uma loja de sapato em Boston e falou de Jesus para um jovem chamado Dwight Moody. Um homem entrando numa simples loja de sapato, com o uso da sua língua, ele resolveu falar de Jesus para uma pessoa que encontrou dentro da loja de sapato. Qual foi o resultado disso? Pesquisa depois e você vai ver que Moody se tornou um dos maiores evangelistas da história da igreja. Fundou igrejas, fundou institutos bíblicos, abriu editoras, repartiu livros, fundou escolas. Tudo isso é resultado de uma conversa dentro de uma sapataria. O uso correto da língua. Talvez aquele cara que conversou com ele não tinha nem noção de quantas pessoas seriam transformadas e afetadas com alguns minutos da sua palavra. Não tinha nem noção. Mas uma simples palavra pode mudar grandes cenários. E não foi apenas nos Estados Unidos. Isso chegou na Inglaterra, em outros países e foi se espalhando. O uso da língua para a glória de Deus. Quando fazemos isso, Deus usa a sua língua para que o seu nome seja glorificado e pessoas sejam salvas por todo o mundo. Ah, mas imagina se na nossa boca, no lugar de sair veneno, saíssem apenas antídotos. Ao invés de machucar as pessoas, só fossem curadas. Ao invés de amaldiçoarmos coisas, apenas professássemos bênçãos em todo momento. Ah, mas é difícil. Sim, é muito difícil. O versículo começa já colocando isso na mesa. Fala, a língua, vocês domaram espécies de animais absurdamente. Agora a língua, não é fácil não. Ele fala isso claramente, é difícil. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos alguém por nós que usou a sua língua para o bem. Que ao olhar para o nosso pecado, as nossas transgressões, ele podia dizer, ó, estão tudo condenados, justamente porque vivem uma vida de rebeldia.
porque vivem uma vida cheia de pecado. Ele poderia ter usado a língua com esse objetivo, mas ele usa a sua língua para dizer o quê? Seus pecados estão perdoados. Ele então deixa a sua glória, vem até nós, mesmo vivendo uma vida perfeita, sem cometer pecado algum. Ele é tratado como o pior dos pecadores. É colocado numa cruz, é castigado, é surrado e sofre uma morte que era para eu e você sofrer. Mas ele sofre em nosso lugar. Poderia ter falado tantas coisas nesse processo, mas ele escolheu ficar calado. E quando ele abre a boca, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele escolheu passar por tudo isso. Infelizmente, com a sua língua talvez inchada, com a sua boca dolorida e seca, quando ele abre, ele diz: está consumado, está feito. Nós fomos salvos. Aquele que tinha todo o direito de poder nos condenar, usa a sua língua para dizer: está consumado. E nós, os de língua frouxa, fomos salvos. Essa é a beleza do Evangelho. Aquele que nunca disse uma palavra ruim foi condenado em nosso lugar para que a gente fosse salvo. E a pergunta que fica para nós hoje é: você é um dos que foi salvo por ele? O que Tiago diz é que a gente vai te ouvir. E através disso, a gente vai saber. Amém.